Olá, bom dia. Somos o Grupo 10 e hoje iremos falar um pouco sobre o cacau. A história da lavoura cacaueira no Brasil é permeada por momentos de altos e baixos. O país, que já foi o maior exportador de cacau, hoje figura na 7ª posição do mercado mundial. Na década de 70, por exemplo, com a criação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, a qual tinha o objetivo de ampliar e melhorar as condições de colheita e armazenagem do cacau, a produção de cacau no Brasil subiu de 164,6 mil toneladas para 336,6 mil toneladas, segundo o IBGE. Já na década de 80, o país alçou a condição de maior produtor de cacau do mundo. Entretanto, nos anos 2000, a produção caiu para 200 mil toneladas e desde então vem oscilando até atingir a média de 250 mil toneladas por ano. Atualmente, o Brasil é o 7º maior produtor de cacau no mundo, com produção puxada pela Bahia, Pará, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Espírito Santo. Desses estados, destaca-se o Pará, cuja participação no cenário nacional passou de 18% em 2005 para 53% em 2018. Em relação às exportações, o volume brasileiro exportado de amêndoas de cacau em 2018 foi de 616 toneladas, sendo seus principais compradores Japão, França e Holanda. Neste mesmo ano, mas agora em relação às importações, o Brasil importou 62,4 mil toneladas de amêndoas de cacau de países do continente africano, sendo mais de 90% da importação proveniente de Gana e Costa do Marfim. E são pelas costas desses dois países africanos que saem mais de 70% do cacau consumido em todo o planeta. Para se ter noção de quanto se é produzido, na temporada 2018-2019, a produção marfinesa somou 2,2 milhões de toneladas. Porém, o futuro do chocolate é incerto. Em 2019, Costa do Marfim e Gana anunciaram que empresas globais como Hershey e Nestlé deveriam passar a pagar um adicional de $400 por tonelada de cacau, com o objetivo de melhorar as condições de vida dos produtores locais. Os compradores, no entanto, se recusam a pagar e os grãos estão se acumulando em depósitos, deixando os produtores desesperados e exigindo medidas. Esse eterno embate entre produtores locais e grandes empresas fica evidente quando se vê a distribuição do lucro. Do percurso dos campos dos países africanos aos tabletes consumidos no Ocidente, se nutre uma indústria de quase 90 bilhões de euros, dos quais os distribuidores e fabricantes ficam com quase 80% dos lucros, enquanto os agricultores e produtores recebem somente cerca de 6%. Desse modo, uma parcela ínfima de lucro chega às mãos dos produtores locais de cacau de Gana e Costa do Marfim, os quais ganham por dia $1 e 78 centavos de dólar, respectivamente. Importante ressaltar que o Banco Mundial estabeleceu o limite para a pobreza extrema em $1,9 por dia, ou seja, em ambos os países, os produtores estão bem abaixo da linha de pobreza extrema. Os agricultores muitas vezes não conseguem arcar com os custos do cultivo do cacau devido à baixa renda. Por sua vez, eles empregam crianças que faltam educação, estão expostos a condições de trabalho perigosas e recebem pouco ou nenhum salário. Além da Costa do Marfim e Gana, existem outros países que são grandes exportadores de cacau, como Camarões, Equador e Bélgica, que são os principais exemplos. Agora, iremos falar um pouco sobre os derivados do cacau. Mel de cacau. Esse é um dos produtos à base de cacau que vem sendo mais abraçado para a produção de drinks ao redor de todo o mundo, por ser completamente natural e ser muito doce. Pelo fato de ser muito perecível, é preciso engarrafar e congelar para ser comercializado para locais mais distantes. Polpa de cacau. Outro processo que pode ser feito com o cacau é a retirada de sua polpa, que é muito utilizada para o preparo de sucos e de drinks também. A coleta da polpa pode ocorrer depois da extração do mel ou após a colheita e seleção dos frutos, dependendo do objetivo do agricultor. Nibs de cacau. Crocantes e com um sabor singular, os nibs são basicamente sementes de cacau fermentadas, secas, torradas e trituradas. Nelas estão concentrados todos os benefícios que o chocolate traz para a saúde, como senso de bem-estar devido à liberação de endorfinas e redução no risco de doenças cardíacas, devido à dilatação dos vasos sanguíneos que ocorre pela presença de flavonoides em sua composição. Manteiga de cacau. A manteiga de cacau pode ser usada para diferentes fins, seja para produzir um chocolate delicioso ou para produzir cosméticos como cremes e hidratantes labiais. A manteiga de cacau possui capacidades antioxidante, anti-inflamatória, emoliente, hidratante e cicatrizante. Cacau em pó. Facilmente encontrado em supermercados e bastante presente no mundo da confeitaria. O cacau em pó é uma das melhores maneiras de usufruir dos benefícios do cacau para a saúde, já que ele é menos calórico do que o achocolatado comum e mais amargo. Chocolate. O chocolate é o derivado clássico do cacau e, além de ser uma delícia, possui diversos benefícios à saúde, especialmente em sua forma amarga e meio amarga, devido à maior concentração de cacau.
A partir desses derivados de cacau, é possível a produção de cereais, pães, biscoitos, bolos, balas, confeitos, bebidas não alcoólicas, sorvetes, entre outros inúmeros produtos. Falaremos agora sobre como ocorre a produção de chocolate, desde as exigências climáticas do cacaueiro até a última etapa de produção dentro das fábricas de chocolate. O cacaueiro é uma planta perene, originária da América tropical e adaptada ao clima tropical chuvoso. O crescimento e a produção estão diretamente ligados à quantidade de água disponível e à temperatura. Para a floração abundante e boa frutificação, a temperatura média não deve cair abaixo de 22 graus Celsius e é preferível uma média anual de precipitação de 1.500 milímetros, podendo se desenvolver em regiões com precipitação de até 5.000 milímetros anuais. O plantio ocorre normalmente no início da estação chuvosa. Entretanto, o desenvolvimento saudável da planta pode ser interrompido por doenças. A mais destrutiva delas é chamada vassoura de bruxa, que já causou perda de 70% da produção na Amazônia. Buscando diminuir as perdas causadas pelo fungo, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, lançou o biofungicida Tricovab, produto natural que evita agressões ao meio ambiente e, diluído em água e pulverizado na plantação, inibe a capacidade reprodutiva do fungo da vassoura de bruxa. Vamos ver agora as etapas de produção do chocolate. Os grãos de cacau passam por vários estágios antes de serem usados para a produção de chocolate. Colheita, quebra, fermentação e secagem. Primeiro, os produtores colhem apenas os frutos maduros, usando na maioria das vezes um instrumento chamado podão. Em seguida, os frutos devem ser quebrados e as amêndoas retiradas do fruto e direcionadas aos coxos de fermentação. Fermentação é a fase mais importante no processo de beneficiamento do cacau, pois é nela em que se inicia a formação dos precursores do sabor e a amora de chocolate. Recomenda-se que a fermentação ocorra em caixas de madeira, comumente chamadas de coxos. Após a fermentação, é necessário eliminar o excesso de umidade que na amêndoa de cacau, ao final da fermentação, contém mais de 50%, teor que deve ser reduzido para menos de 8% para um armazenamento seguro do produto. A secagem pode ser natural, realizada através da ação direta do sol, ou artificial, com a utilização de secadores. Armazenamento e exportação. Após a secagem, o cacau deve ser ensacado e armazenado em um local com bom arejamento e presença de luz. Importante ressaltar que a estocagem não deve ultrapassar 90 dias, correndo risco de desenvolvimento de mofo, ataques de insetos e roedores. Por fim, os grãos de cacau são exportados para os centros de produção de chocolate do mundo. Os processos apresentados ocorrem todos nas fazendas de cacau. Já os próximos processos ocorrem todos nas fábricas de chocolate. Limpeza. Após o controle de qualidade, os grãos passam por um processo mecânico para retirar impurezas, como areia, pequenos galhos e etc. Torrefação. Processo de aquecimento que elimina toda a umidade e contribui para o desenvolvimento da cor, aroma e sabor do chocolate. Os grãos são torrados a uma temperatura que pode variar de 120 a 150 graus Celsius, dependendo da receita do chocolateiro. Trituração. Etapa que quebra e separa as cascas dos grãos, deixando apenas os miolos, chamado de nibs. A moagem. Devido ao alto teor de gordura do cacau, por volta de 50%, a moagem não resulta em um pó, mas em uma massa não homogênea, também chamada de licor ou pasta de cacau. Prensagem. Aqui o licor de cacau é separado em manteiga de cacau, que será reintroduzido na conchagem. E a torta de cacau, parte dela é dissolvida e misturada ao açúcar para se fazer chocolate em pó, e a outra porção é resfriada e quebrada em tabletes, usados na fabricação do chocolate. Refinação. Todos os chocolates passam pelo cilindro de refinação, onde as partículas dos ingredientes têm seu tamanho reduzido, tornando a massa mais homogênea. Conchagem. Processo longo de intensa mistura, agitação e arejamento do chocolate líquido, aquecido para eliminar a acidez e amargor indesejáveis. Nessa fase, os ingredientes refinados recebem mais adição de gordura e emulsificante, formando uma massa fluida e desenvolvendo ainda mais o sabor e aroma do chocolate. Temperagem. É a etapa mais importante para a aparência do chocolate final.
responsável pelo brilho e acabamento sem manchas. O chocolate é aquecido até uma temperatura específica, 55 a 58 graus para o amargo e 45 a 50 graus para o ao leite e o branco. Depois de resfriado, até por volta de 28 graus Celsius, essas mudanças de temperatura são necessárias para que a gordura presente no produto se cristalize em sua forma mais estável. Moldagem. O chocolate líquido é colocado em formas, resfriado, o que o torna sólido, e desenformado. E pronto! Agora o chocolate está pronto para ser comercializado.